Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de entender por que os egípcios gostavam tanto de empilhar pedra. Especificamente em forma piramidal. Tudo começou há muito tempo atrás. Na Terra do Sol. Exatamente. Por que será que nós temos as pirâmides egípcias, que todos vocês, eu sei muito bem, gostam, e fazem relações com outras pirâmides do mundo, mas a gente vai contar aqui o porquê, qual a função das pirâmides do Egito. Porque começa mitologicamente, depois tem uma história ali prática de enterrar gente e tal, que eventualmente vai chegar num negócio que só parece pirâmide. E uma coisa muito importante para a gente começar a entender essa história do Egito e das pirâmides, é entender que a história do Egito, ela foi algo que aconteceu durante milênios. Então, quando alguém fala assim, encontraram múmia no Vale dos Reis, mas não nas pirâmides, a gente está falando de 1000 anos de diferença. É muita coisa. A quarta dinastia, que construiu as pirâmides mais famosas, ela está 1000 anos, mais ou menos, ou talvez até mais, distante do que é o Vale dos Reis. Então imagina assim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses há 500 e pouquinhos anos. É uma história relativamente recente. Lá no Egito, a gente, enquanto brasileiros, a gente precisa entender e expandir um pouco essa visão de tempo que a gente tem. Então, quando a gente fala de Vale dos Reis, pirâmides, capitais de lá como Tebas, como Mênfis, ou quando a gente fala de deidades também de determinados deuses, a gente está falando de uma nação que viveu por milênios no mesmo lugar, que a própria mitologia dela foi mudando. Alguns deuses nem existiam e acabaram aparecendo ao longo do tempo, e outros deuses mudaram suas funções, só para vocês terem uma ideia. A história começa mitologicamente. Então a gente tem um deus muito importante, que é o deus Sol, que é Ra, e ele a princípio é entendido como um deus supremo, vamos falar assim. Ele se autogera e gera também os deuses principais. E ele tem aqui no Brasil, cara, um grande devoto, Sérgio Malandro. E também tem o Homem do Ra. O Homem do Ra. Que soltava fogo, não era um negócio assim? Acendia a luz na mão. Acendia a luz. E lá no Antigo Egito, o mar primordial existia e então a terra surgiu. A primeira porção de terra, que é de onde surge Ra. E essa primeira porção de terra tem a forma piramidal. E tem um nome que pra gente aqui, falante de português, é um nome engraçadinho, vai. Fala aí, qual que é o nome? Bem. Olha que coisa fofa. Que bonitinho. Então essa forma piramidal primordial, ela tá representada para os egípcios como algo mitológico. Para nós que já fomos algumas vezes para o Egito, foi muito fácil entender o porquê disso. Por dois motivos, basicamente. Quando você anda por alguns desertos no Egito, você vai ver formações naturais em forma de pirâmides. De rochas mesmo, por causa do tipo de rocha, o tipo de vento, o tipo de local, de geografia. Tem várias formações piramidais que são naturais. E uma outra coisa, o papiro, que é uma planta tão sagrada para os egípcios, quando você corta o papiro, ela é uma planta também piramidal. O caule dela é piramidal. Então essa era uma forma geométrica sagrada para os egípcios. Presente tanto no cotidiano. Nós temos algumas fotos, mas lá no deserto do Saara especificamente, em tudo que é canto lá tem, mas no deserto do Saara a gente pôde pousar por um instante ali, e na frente parecia que era uma das 3 pirâmides principais. E não, era uma formação rochosa natural. É muito impressionante de fato. E a gente agora começa a falar da história mesmo de sepultamento egípcio. Inicialmente, os mortos eram enterrados em poços, em buracos na areia. E eram rasos esses buracos em geral. Só que aí, ali na região, você tem certos animais, como certos tipos de cachorros selvagens ou chacais, que iam lá, cavavam ali aquela sepultura rasa e se alimentavam dos corpos. Aqui, a gente já começa a ver um pré-deus que vai surgir mais pra frente e que inicialmente ele até tem um nome e depois ele muda, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas lembra dessa informação. Temos cachorros, chacais, hienas que vivem nessas regiões e que comiam esses corpos. E aí começou a se colocar pedras em cima dessas valas, em cima desses buracos, e colocar um pouquinho mais fundo também, para tentar proteger. Não que fosse o suficiente, mas essas pedras, elas começaram a ser motivos de ritos. Pô, aqui foi enterrado alguém importante, aqui foi enterrado um guerreiro, aqui foi enterrado... Então você já tinha uma maior localização de certas sepulturas. Exatamente. E aí, um desses lugares que a gente começa a ter documentado é na primeira dinastia, que é a dinastia do grande faraó que unifica o Alto e Baixo
Egito, que é o Menes, ou Narmer. Isso. Ele é o primeiro faraó do Egito, como a gente conhece, e ali, numa cidade chamada Ábidos, onde tem um dos templos que a gente visita nas nossas viagens, que é o templo de Osíris, onde tem o Osirion. Lá foi encontrado um documento, então, ali da primeira dinastia, já começando a dizer que existiam certos ritos fúnebres. E aí tinha um deus específico que naquela época era associado a esses ritos fúnebres, onde já tinha uma espécie de cerimônia para que aquela pessoa de certa importância fosse enterrada já numa cova com uma pedra em cima. Então você imagina, se há pouco nesse parâmetro de história do Egito, você tinha chacais que ficavam ali cutucando os corpos, quem será que era o deus ligado então à morte e a essa transformação da vida para algum outro lugar que a princípio o corpo fica embaixo da terra? Isso. Se você está acostumado com a mitologia egípcia, talvez você já tenha respondido Anubis, mas ainda não era Anubis. O nome desse deus era Khenti-Mentiu. Esse era o nome do deus, que era um deus meio chacal, meio cachorro do mato. Com o tempo, esse nome vai ser transformado pela mitologia egípcia para Impu ou Ampu, e aí com a chegada dos gregos, né, o mundo helênico, quando toma conta do Egito, esse nome passa a ser Anubis, como a gente conhece hoje. Boa. Provavelmente até esse nome mesmo egípcio, quando começa a ter essa troca entre os gregos, não necessariamente essa dominação, já passa a ser Anubis lá para eles, né? E então a gente tem a transformação ou talvez o desenvolvimento desses primeiros lugares fúnebres para uma estrutura, um edifício mais específico para os rituais, chegando até inclusive sacerdotes, que são as mastabas. As mastabas é uma estrutura que é cercada e dentro você tem vários lugares lá dentro, mas um desses lugares é onde de fato o corpo do morto é colocado e passado por uma série de processos, inclusive o de mumificação. A gente visitou uma dessas mastabas, era um funcionário real, alguém de muita importância, e a gente foi visitar a tumba dele, que era uma mastaba. Então era como se fosse uma casa, porque ali já existia uma crença a partir desse momento de que a vida eterna, ou seja, a vida após a morte, era muito mais importante do que a vida aqui. Então essa mastaba é como se fosse uma casa, porque ali iria habitar aquele espírito, ou as pessoas que fossem lá visitar o corpo dele lá que estaria enterrado lá, estariam visitando um lugar que era uma casa, com salas, com quartos. Então a mastaba... Portas falsas? Portas falsas, que era para evitar com que ladrões fizessem roubos. Então as mastabas eram uma espécie de imitação das casas dos vivos, para que os mortos ficassem resguardados. E aí isso tudo dentro da pedra, lacrado, para que também animais predadores não fossem lá vilipendiar os corpos. Olha aí que culto. É claro que a maioria das coisas do Egito não deu certo em sentido de furto, né? Porque foi saqueado do mesmo jeito. Mas uma coisa importante sobre as mastabas, a estrutura, ela é trapezional, né? É uma estrutura em rampinhas, assim, né? É de um andar único, mas a parede dela é meio que em rampas. Por que isso é importante? A gente está falando da primeira dinastia. Quando chega na terceira e quarta dinastia, porque no Egito é assim, você tem os reinos, você tem as grandes etapas, essas grandes etapas têm várias dinastias e cada dinastia tem vários reis, que são os faraós, como a gente chama. Então, tem 4 faraós nessa dinastia, nessa outra tem 10 faraós, essa só teve uma, tem disso. E aí você tem os primeiros reinados, o meio e assim por diante, né? Bem dividida para esse estudo. Então, na terceira e quarta dinastia, a gente começa a ter algo diferente. Exato. Vai nascer nesse período um cara chamado Imhotep. Imhotep. Esse cara... ele era o que a gente pode chamar de um gênio, porque além dele ser considerado talvez o pai da medicina, muito antes inclusive, né, do Harpócrates grego, ele é considerado o pai da medicina porque ele já tinha inventado na época dele cirurgia, isso nós estamos falando de quase 3.000 anos antes de Cristo, mumificação. Ele já tinha desenhado vários prédios reais. Ele era um cara que, além de ser arquiteto, médico, ele era um polímata, um conselheiro, era o vizir do faraó, ele era o braço direito do faraó. Ele era um que a gente chama de polímata, que é alguém que domina vários conhecimentos diferentes. Esse cara servia a um faraó chamado Zoser. Esse faraó... que hoje em dia seria o José.
O José, é o José. Tô brincando, gente. O Zoser era um faraó que não queria que o enterro dele fosse ali uma coisa só de mastaba, igual a um funcionário. Ele chegou pro Imhotep e falou assim, cara, eu queria um negócio mais grandioso. Sou diferente. Sou diferentão. E aí o Imhotep falou, me deixa pensar. E aí ele foi e projetou. Eu consigo ver essa conversa rolando. Deixa eu pensar. Me dá uma semaninha que eu vou resolver o seu problema. Qual o deadline? Aí ele chegou com vários projetos, e provavelmente o aprovado é o que a gente vê em Saqqara. O que ele fez? Ele resolveu empilhar mastabas. Porque empilhando mastabas, ele chegava o mais próximo possível do que era o desenho de uma pirâmide. Então ele empilhou as mastabas, que é o bem-bem, que é essa forma original. Quando ele chegou pro faraó Zoser, eu posso ver a cena, ele falou, nossa, isso é muito louco, porque eu vou ser enterrado no bem-bem. E aí... Bem, beleza, foram lá e fizeram. E aí nasce a primeira pirâmide do Egito de verdade, de pedras, de empilhamento. A gente sempre vai visitar essa pirâmide, é uma pirâmide super fácil de entrar e dá para ter uma noção de como é que era a construção interna dela já naquela época. Tem uma coisa muito interessante, lembra que eu falei que as mastabas elas são meio rampas, né? Quando você então empilha, você dá a pirâmide de degraus. Claro que você vai ter ali o degrau mais retinho, mas você tem essa ideia de empilhamento de mastaba. E foi cavado fundo, viu? Você tem a parte de cima, que dá para ver ali no platô, e você tem uma parte bastante funda, que era onde ficaria José. Exato, mas aí, olha só. Ficaria, porque Imhotep, que era um gênio, já imaginava que se construísse um negócio tão grande no meio do deserto, aquilo ia atrair saqueadores. Porque se as tumbas pequenas já atraíam, imagina então uma tumba daquele tamanho chamando aquela atenção. O que Imhotep fez? Projetou o túmulo do rei Zoser em outro lugar, quase do lado da pirâmide, ali, mas muito próximo. E com uma coisa da engenharia, uma técnica da engenharia para a época que era muito avançada. O que ele fez? Ele tinha que descer tudo, porque essa tumba era lá embaixo, no subterrâneo. O que ele fez? Ele encheu de areia esse poço, colocou tudo que ele precisava descer ali em cima, e depois lá embaixo tinha uns túneis que ele foi tirando as pedras e a areia foi escoando para outro lugar e as coisas foram descendo. E aí quando chegou lá embaixo eles só empurraram para os lugares e colocaram o corpo do faraó lá, lacraram, tanto é que demorou um tempão para ser saqueado. Foi, mas muitas coisas da tumba ficaram lá e foram encontradas, inclusive no Museu do Cairo. Se vocês forem com a gente, vão ver uma estátua do faraó Zoser, como era o Zoser de verdade, vai estar lá no Museu do Cairo. Exatamente, inclusive universocdh.com.br/Egito, dá uma olhada, de repente ainda tem vaga, se não se inscreve para ir esse ano ainda lá no Egito. E aí, algumas pessoas se perguntam, mas aí, a pirâmide é só isso então? Era um túmulo? Não, não era túmulo, era uma bateria e tem essas coisas. De fato, existia uma ideia, no mínimo uma representação simbólica divina para aquilo ali. Dentro da magia, a gente tem as pirâmides como um grande direcionador ou captador energético. A gente falou disso recente, inclusive num outro vídeo sobre bruxaria, mas não tira o valor de uma pirâmide, místico, energético que seja, saber que ela inicialmente foi construída para ser um túmulo. E uma coisa legal, não sei se vocês já viram, tem muito experimento desse na internet, e põe uma fruta em cima da mesa e outra fruta do lado e põe uma pirâmide de cobre em cima daquela fruta. Isso funciona mesmo? Então, diz a lenda, eu vou testar, não testei ainda, mas diz a lenda, eu já vi vários vídeos na internet dizendo que a fruta que está dentro da pirâmide dura mais. Vamos então supor que isso realmente aconteça. Você pode pensar que um corpo que é enterrado, e esse corpo, ele é a base para a existência na vida após a morte, se ele está numa pirâmide, ele tem a sua condição física preservada por mais tempo? Uma curiosidade para vocês. Quando um construtor lá no Egito ia escolher um lugar de um templo, de uma pirâmide, de um túmulo, o que eles faziam? Eles iam em lugares próximos, obviamente, do Nilo, porque isso ajudava a transportar as pedras e tudo, e aí eles escolhiam lugares que eles consideravam que eram diferentes, ou porque tinham muitos animais que ali frequentavam, então esses lugares para eles eram lugares que tinham uma sacralidade, porque a própria natureza apontava para isso. O que eles faziam então? Eles pegavam carne, espalhavam pela região e deixavam essa carne e observavam essa carne. O lugar onde a carne demorava mais tempo para apodrecer era considerado o lugar mais sagrado daquele pedaço de terra e era lá que as coisas eram construídas. Então imagina, se você juntar isso com a ideia de que a pirâmide tem essa força de preservação energética, a ideia é que um faraó que fosse enterrado lá tivesse o seu corpo preservado para a eternidade.
Então fazia todo sentido para os egípcios, que era um povo viciado nessa ideia de morte. E que o faraó era um deus vivo. Construir a mastaba para o Imhotep estava sendo construir a tumba de um deus vivo. Então não era qualquer pessoa. Não é o presidente da República do Brasil. Não é o rei da Suécia. Nós estamos falando de um deus encarnado. E que todo mundo entendia como tal. A sociedade inteira estava ali para isso, vivia isso, respirava isso. Passa o tempo e a gente tem o desenvolvimento das pirâmides. Exato, mas não sem antes ver que várias desabaram. Exato. Isso a gente consegue ver isso no Egito. A gente vê que as pirâmides não saíram de um negócio e ficaram prontas de repente. Você vê que várias foram dando errado e várias desabaram. Tem várias pirâmides desabadas lá. Aí o que acontece? A galera falou assim, legal, Djoser, você fez um Imhotep bacana, mas eu quero a minha um bem mesmo. Eu quero a minha lisa. Piramidinha no esquema. E aí inicia-se um trabalho de fazer uma pirâmide lisa, que não dá certo inicialmente. Não dá certo durante muito tempo, né? Até que um faraó chamado Snéfero vai falar, não, agora vocês vão acertar esse negócio. E os engenheiros dele acertaram de primeira? Não, tentaram. Chegaram perto. Chegaram perto. A gente tem uma primeira pirâmide que não rola, e a gente tem uma pirâmide, que é a pirâmide quebrada, que ela começa num grau de inclinação de 55 graus, e aí os engenheiros falam, vai desabar. Não vai dar não. Não vai dar, vai desabar. Aí eles têm que diminuir o ângulo para 45 graus, então fica uma pirâmide torta, que é como ela é chamada, ou quebrada ou torta. Não porque ela é quebrada porque não deu certo, como outras que aconteceu isso, mas porque ela é esquisita, porque ela tem ângulos diferentes. E, gente, o Snéfero, ele mandou terminar a pirâmide, tá? Então dá para entrar nela. Dá para entrar nela, dá para ir no lugar que seria a câmara mortuária dele, ela tá prontinha. Difícil para entrar. Lugar difícil para entrar. Aí ele olhou para aquilo e falou, ficou bom, hein? Só que não, então agora faz outra. E aí, numa distância ali de menos de 1 quilômetro, é construída a pirâmide vermelha. Essa sim é a primeira pirâmide com cara de pirâmide do Egito. A pirâmide vermelha é a que traz aquela coisa bonita, sedosa, lisinha. Também dá para entrar, é mais fácil do que a quebrada. Que aí a gente vai ter na quarta dinastia, que são descendentes do Snéfero. Se eu não me engano, é o filho dele, o neto e o bisneto, Khufu, o Rufo, né, que é Quéops. A gente vai ter Khéphren e a gente vai ter Miquerinos. Já são nomes gregos, né? Sim. O nome, por exemplo, Quéops era Khufu, era o nome do faraó. E a gente sabe que eles foram enterrados lá, ok? Por quê? Porque a gente tem achados arqueológicos disso. Na pirâmide de Khéphren, por exemplo, você tem a pirâmide, a esfinge e o templo mortuário onde ele foi embalsamado para virar múmia. E lá foi encontrado a estátua dele, em homenagem a ele. Então a gente sabe que eles foram enterrados lá. E era um grande projeto da nação egípcia, enterrar da nação. Porque o Egito, gente, ele dependia da cheia do Nilo. Para quem já foi para o Egito e voa de balão que nem a gente viu que até onde o Nilo chega, o Egito é verde. Depois ele é areia, tanto é que 94% do território egípcio é deserto. Então assim, o Nilo era vital. Ser enterrado perto do Nilo, como eles foram na época que o Nilo chegava até ali as pirâmides, facilitava também trazer as pedras. Tem foto ainda hoje, não é tão... Não de coisa nem distante, 100 anos, Não é tão distante que o Nilo ainda chegava ali perto da pirâmide. Então era fácil de trazer as coisas ali para ir acomodando. E aí indo lá você entende melhor esse funcionamento. Então imagina, 3 grandes tumbas de 3... deuses que reinavam na Terra e que aí mereciam ali as suas grandes tumbas, suas grandes pirâmides. E como eu disse, era um projeto de nação. Então, o Nilo enchia, a galera tinha que esperar ele esvaziar, isso dava um tempo para fazer o que você queria, depois você plantava, tinha que esperar colher. Nesses tempos de espera, o Estado egípcio bancava as construções de palácios, de pirâmides, de tumbas, e aí isso era pago, a gente sabe, com cerveja. E a gente sabe disso, gente, porque os egípcios documentavam tudo. E as pirâmides não eram só construções para os faraós. Mas veja bem, se a gente for na pirâmide de Quéops, que a gente tem a opção de entrar, inclusive, lá, a gente vai ter a chamada Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, como se na Câmara do Rei ficasse o faraó e a da rainha ficasse a rainha. Não é isso. Outras pirâmides foram construídas na beirolinha da pirâmide principal, tanto na de Quéops, na de Khéphren e a de Miquerinos. Todos aconteciam isso. Tinham piramidinhas menores ali nos arredores, na frente mesmo. 3 em cada uma. E não só as 3, como outras construções também para outros funcionários. Essas 3 tinha um pessoal da corte, rainha,
mãe do deus faraó, Exato. uma princesa. Você tem essas construções para outros membros ali da corte e outras construções não necessariamente piramidais para outros construtores, como o arquiteto. O arquiteto também recebia um lugar importante na construção. Imagina onde Imhotep foi enterrado, E né? a gente Imagina... não achou a múmia dele, hein? Não, ainda não. E uma coisa legal que além de todas as construções, eles enterravam um barco solar gigante do lado da pirâmide, porque era o barco que o faraó ia usar para navegar para o além-mundo. E aí nessa época a gente já começa a ter os textos das pirâmides, que depois vai dar origem para o livro dos mortos dos egípcios, que a gente encontra em museus, só que isso é posterior. Inicialmente esse texto da pirâmide já começa a contar um pouco da história do julgamento de Osíris, e a gente já tem uma influência maior de Anubis. E aí a gente sabe que a partir daí, então, a construção de pirâmides tomou conta do Egito, porque eles começaram a dominar essa técnica. Hoje a gente tem mais ou menos documentado, a última vez que eu estava lendo sobre isso, já passou de 100 o número de pirâmides documentadas no Egito. Achei que você ia falar, a última vez que eu contei. Porque agora estão contando também alguns lugares que eles descobriram que tinham pirâmides, só que hoje só tem a base, com as divisões do que tinha lá dentro. A pirâmide mesmo, ela desabou. Então algumas pirâmides de alguns faraós não tão conhecidos, mas que a base continua existindo, já foram encontradas em alguns outros sítios arqueológicos mais distantes ali do Planalto de Gizé, onde estão as 3 principais. Virou uma febre construir pirâmides, só que também, ao mesmo tempo que começou uma febre, virou um problemão. Naquela época, as pirâmides ela ainda tinha uma película que revestia as pirâmides para ela ficar mais lisa ainda, com um calcário branco. Então aquilo era maravilhoso. Há quem diga de que o topo, que seria o bem-bem, ainda era de ouro, sabe aquelas coisas? Dá pra ver a quilômetros de distância. Aí é lógico, os saqueadores vão tentar achar o que tinha lá dentro. Não, porque aí é um farol no meio do deserto pedindo me roubem. E aí, durante 1000 anos, isso rolou no Egito. A galera construiu a pirâmide, o faraó tinha lá, durante um tempo aquela dinastia colocava guardas para proteger, mas depois quando vinha outra dinastia escolher outro lugar para fazer as pirâmides, não pagava mais guarda para ficar cuidando da pirâmide da dinastia anterior. E aí elas começavam a ser saqueadas. Até que chegou um momento que os faraós falaram: não quero mais que fique tão evidente assim. Vamos encontrar um lugar no Egito onde dê para enterrar os corpos dos faraós, das rainhas, escondido, para que não seja saqueado. E é aí que nasce a necessidade de ter um lugar que seja mais difícil acesso. E é quando a capital já está ali por Tebas. Você tem do lado do rio a parte dos vivos, onde tem os templos e tudo, e aí os faraós vão falar: do outro lado do rio, que é o lado dos mortos, que é onde o sol se põe, a gente vai construir um lugar que vai ser o lugar dos mortos. E aí é assim que nasce o Vale dos Reis, quase 1000 anos depois da construção das primeiras pirâmides. Porque aí os caras falam: vamos esconder o corpo. E aí eles precisavam mudar o paradigma funerário depois de 1000 anos. O que eles vão fazer para deixar um gostinho no pessoal? Eles vão encontrar na natureza onde que tem esse bem-bem. Exato. Então, para você saber onde é que fica esse bem-bem da natureza, assiste o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, viaje com a gente em cdhviagens.com e um beijo no seu coração. Até a próxima. Até lá, valeu!